vamos começar a abordar o crime de peculato, ok? Crime de peculato, que vai dos artigos 312 a 313. Peculato vem do latim pecus. Então, peculato vem do latim pecus, que significa gado. Por quê? Os gados foram as primeiras moedas de troca. As primeiras moedas foram os gados. Depois é que surgiram as moedas metálicas, que tinha, por sinal, a imagem de um gado também. E depois, mais para frente, é que surgiu o papel moeda. Daí o nome peculato é porque as primeiras moedas eram o gado. Ok? Muito bem. Nós temos várias espécies de peculato. Quais são as espécies de peculato? Temos primeiro peculato próprio ou peculato tipo. Peculato próprio ou peculato tipo. Artigo 312 caput. Ok? Que abrange o peculato apropriação e o peculato desvio. Então, primeira modalidade, peculato próprio ou peculato tipo. Artigo 312 caput, que abrange o peculato apropriação e o peculato desvio. Então, se perguntarem o que é peculato próprio abrange o peculato apropriação e o peculato desvio. A segunda modalidade de peculato é o peculato impróprio, também chamado de peculato furto. Peculato impróprio ou peculato furto. Parágrafo 1º do artigo 312. Ok? A terceira modalidade de peculato é o peculato culposo. Peculato culposo, parágrafo 2º do artigo 312. Parágrafo 2º do artigo 312. E por fim, peculato mediante erro de outrem. Peculato mediante erro de outrem, ou peculato estelionato. Artigo 313. Então, peculato mediante erro de outrem ou peculato estelionato, que é o artigo 313. Depois nós vamos ver que, apesar do nome, não tem nada a ver com estelionato, né? Então, é um nome incorreto, mas a doutrina chama de peculato estelionato. Depois a gente vai abordar isso. Então, espécies de peculato, então, peculato próprio, ou tipo, que é o peculato apropriação e o peculato desvio. Segundo, peculato impróprio ou peculato furto. Terceiro, peculato culposo. E o quarto, peculato mediante erro de outrem, também conhecido como peculato estelionato. Ok? Muito bem. O bem jurídico protegido no crime de peculato. O bem jurídico protegido no crime de peculato é a moralidade administrativa, ok? Moralidade, isto é, a probidade administrativa. E também o patrimônio público e ainda o patrimônio particular, patrimônio particular que esteja sob a guarda ou custódia da administração pública. Ok? Então, o peculato, o bem jurídico. Primeiro, moralidade administrativa, que é a probidade administrativa. Segundo, patrimônio público. E terceiro, o patrimônio particular que esteja sob a guarda ou custódia da administração pública. Ok? Então, percebam que é possível o peculato de bem particular. Ok? É possível o peculato de bem particular desde que o bem esteja sob a guarda ou custódia da administração pública. Guardem isso. É possível peculato de bem particular desde que o bem esteja sob a guarda ou custódia da administração pública. Por exemplo, a mãe do preso deixou umas roupas lá na carceragem para o carcereiro entregar para o filho dela. Então ela chegou lá e deixou umas roupas para o carcereiro entregar para o filho dela. E o carcereiro gostou dessas roupas e pegou para ele. Ele pratica o peculato, aí no caso é um peculato apropriação. Peculato apropriação de bem particular.
ok? Porque esse bem estava sob a guarda ou custódia da administração pública, ela tinha deixado ali na carceragem para ser entregue. O peculato de bem particular, para a lousa, por favor, é chamado de malversação. Malversação, que é o peculato de bem particular. Malversação. Ok? Peculato de bem particular. Malversação. Não vão esquecer. Ok? Então, bem particular pode ser objeto de peculato, desde que, vamos já grifar, mas grifar para valer mesmo. Bem particular pode ser objeto de peculato, desde que este bem esteja sob a guarda ou custódia da administração. Vamos grifar para valer, sem dó, sem medo, que isso é importante. Então, o crime de peculato, então, é um crime pluriofensivo. Crime pluriofensivo é o que ofende mais de um bem jurídico. Crime que ofende mais de um bem jurídico tem o nome crime pluriofensivo. E no caso o peculato é um crime pluriofensivo porque ofende a moralidade administrativa e o patrimônio público ou até do particular quando está sob a guarda ou custódia da administração. Então o peculato é um crime contra a moralidade e contra o patrimônio. Contra a moralidade administrativa e também contra o patrimônio, não é isso? Por isso que tem dois bens jurídicos. Ok? A jurisprudência, em função disso, o STJ, não admite a aplicação do princípio da insignificância no peculato. O funcionário público cometeu um peculato, mas era um bem lá de pequeno valor. O STJ não admite a aplicação do princípio da insignificância no peculato, porque o bem jurídico protegido é a moralidade administrativa, é também a moralidade administrativa, que é ofendida independentemente do valor econômico do bem. A moralidade administrativa é ofendida independentemente do valor econômico do bem. Por isso que o STJ não admite a aplicação do princípio da insignificância aí no peculato, porque o bem jurídico é a moralidade administrativa que é ofendida independentemente do valor do bem. Ok? Muito bem. A propósito, tem a súmula 599 do STJ, que diz: o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Mas temos uma exceção, o crime de descaminho. No crime de descaminho, tanto o STJ quanto o STF admitem a aplicação do princípio da insignificância.